Boa tarde a todos, espero que estejam bem e sem mais delongas, vamos dar início ao nosso encontro de catequese. Neste tempo pascal, nós vivemos muitas coisas, boas e ruins, e o Evangelho de hoje traz alguns questionamentos. Será que realmente confiamos em Jesus Cristo? Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa oração inicial. Então, já fica confortável. Se tiver que beber água ou ir do banheiro, pausa o vídeo e vai correndo. Então, confiantes que já está tudo pronto, vamos entrar em clima de oração. E cada um já pode colocar seus pedidos e agradecimentos. Já vai colocando em oração também os doentes da família, os estudos, a semana e cada coisa que você sentir em seu coração. Tudo isso nós pedimos rezando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Confiantes que Deus recebeu nossas orações, vamos dar início ao nosso encontro de catequese. E vamos começar com o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade, algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o
e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos conversar sobre o que compõe a história. Quais eram os personagens? Os personagens eram 2 discípulos, que um deles era Cleófas, e Jesus Cristo. Ou seja, a gente tem 3 personagens na história. Jesus Cristo, 2 discípulos, sendo que um dos discípulos se chamava Cleófas. O que estavam fazendo e por quê? Os discípulos estavam indo para Emaús para fugir porque acharam que a missão deles tinha acabado quando Jesus morreu. E logo em seguida, Jesus foi fazendo questionamentos a eles, o porquê estavam tristes, e eles foram explicando que Jesus tinha sido crucificado. Inclusive, tem um momento na passagem que eles dizem: É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto um anjo e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então, os discípulos já tinham recebido a notícia que Jesus havia ressuscitado. Porém, eles não acreditaram. E Jesus vai questionando: será que isso realmente não tinha que acontecer? E Jesus vai citando as Escrituras do Velho Testamento, que diziam mais ou menos o que ia acontecer. Quando os discípulos chegaram ao seu destino, Jesus fingiu que ia seguir em frente como se ele fosse para outro lugar. Nessa, os discípulos insistiram com Jesus para que ele ficasse, pois já estava anoitecendo. Jesus ficou com eles e eles só perceberam que era Jesus no seguinte momento, que é dito na passagem. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. No momento em que eles perceberam que aquele era Jesus, eles voltaram a Jerusalém e contaram aos outros discípulos o que havia acontecido. É importante que a gente entenda que, mesmo Jesus, que é Deus, passou por sofrimentos, e mesmo sendo ele que passou por todo o sofrimento, ainda teve que explicar aos discípulos que aquilo fazia parte da sua missão. Jesus estava deixando claro que ele sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que o povo receberia ele cantando Hosana Rei. Ele já sabia que seria entregue por Judas Iscariotes. Ele já sabia que seria julgado por Pilatos. Ele já sabia que o povo que cantou Hosana Rei também gritaria: crucifica-o. E seus discípulos se esconderiam ou fugiriam no momento de sua morte. Imagina saber tudo isso e encarar de cabeça erguida. Ele poderia dar no pé, mas ele não deixou sua missão de lado. Então, neste momento, vamos pedir para que Deus ilumine nossas mentes e cuide dos nossos corações, para que possamos aprender a encarar as dificuldades da nossa vida, com a certeza de que Jesus estará nos ajudando a carregar a nossa cruz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Antes de terminar, eu vou deixar 2 lições de casa para vocês. A primeira é: faça um desenho que represente a leitura de hoje. Essa nossa passagem dos discípulos, indo para Emaús. Eu quero que vocês façam um desenho, tirem uma foto e mandem no grupo da nossa catequese no WhatsApp. E a segunda é: procurem a oração Salve Rainha na internet e vão treinando ela. Eu quero que vocês comecem a treinar e aí a gente vai continuar a oração quando a gente voltar com a catequese. Assim que possível, eu vou mandar também um áudio com a oração para vocês irem acompanhando de casa. E uma boa semana e até mais!